Gente, vamos fazer pão de novo? Tô trazendo várias receitas de pão, esse é mais um. Hoje é um pão de beterraba, mas bem diferentão. E como as receitas de pão que eu faço, eu sempre faço a esponja primeiro. Então aqui eu vou pegar umas 3 colheres de farinha de trigo. Isso é aproximadamente, não é obrigado a ser 3 colheres. Bota assim 3, 4, tanto faz. Aqui eu tenho uma colher grande também de fermento biológico. Coloco aqui junto. Dou aquela misturadinha básica, tá? Essa esponja é para ativar o fermento e o pão ficar mais levinho, mais fácil de crescer, né? Aqui eu tenho leite de amendoim. Mas você usa o leite da sua preferência, tá? Eu já amornei ele um pouquinho. Pode ser o leite de vaca, pode ser o leite vegetal que você quiser, não importa, tá? Então aqui eu vou botar um pouco de leite. Pode ser água também, não quer usar leite nenhum, usa água, bem tranquilo. Só assim, ó, dá uma mornadinha, amorne a água um pouquinho. Mas não pode queimar o fermento, tá? É só quebrar o frio da água. Tá? Aquela misturadinha básica. É a segunda receita de pão que eu trago, não, é a segunda receita de pão de farinha que eu trago no canal. Mas todas as que eu trouxer, vocês já vão saber que essa esponja eu faço em todos os pães. Vou botar um pouquinho mais, porque é um creminho, assim, um mingau que a gente faz. Essa esponja é um mingau. Ó. Principalmente quando tá friozinho, tá bom? Você vai fazer esse mingau. Certo, tá prontinho aqui. Vou tirar o excesso da colher. Vou botar uma tampinha nesse pote, nessa bacia. Ou vou tampar com pano ou com plástico e vou levar ela para um lugar reservado onde não pega corrente de ar, vento nenhum. Se quiser colocar dentro de um armário, dentro de um forninho ou num cantinho reservado, tá bom? E eu volto com ele daqui a pouco já dobrado de volume. Ele vai dobrar de volume, daí eu já sei que ele tá no ponto. Voltei. Ó, a nossa esponja tá pronta. Vocês podem ver que ela cresceu bastante e ela tem olha, umas bolhas, tá? Ela tá mexendo assim porque eu sacudi, né? Então ela tá arrebentando, ela vai descer um pouquinho, mas não faz mal. Aqui eu cozinhei na panela de pressão, mas isso tanto faz, pode ser no fogão a lenha, enfim, tanto faz. 4 beterraba. Cozinhei, tirei a casca, bati no liquidificador com um pouquinho da água. Eu higienizei ela bem, né? Botei pra ferver. E aí depois eu bati no liquidificador com um pouquinho da água só pra ela... pode ser no processador também. Quem tiver o processador em casa pode fazer no processador também, tá? Aqui eu vou colocar uma colherinha de sal. É uma colherinha de chá de sal. 2 colheres de óleo de coco, mas aqui pode ser banha, pode ser azeite, pode ser o óleo a gordura da sua preferência, pode ser nata, pode ser nata, enfim, aqui no Rio Grande do Sul é o creme do leite, da parte de cima do leite, né? Mas cada um bota o que quiser. 2 colheres de açúcar mascavo. E aqui eu tô com quase uma xícara de resíduo de amendoim, tá? Esse leite que eu tô usando é o leite de amendoim e aqui eu tô usando o resíduo do amendoim. Eu já fiz o leite de amendoim no canal também e eu guardo, pra vocês verem, então eu guardo o resíduo. O que é o resíduo? É a mesma coisa que o coco. Quando você bate o coco no liquidificador pra fazer o leite, o coco, o ralado que sobra, a gente faz o coco, desidrata e faz o coco, transforma em coco ralado para os alimentos, para fazer as nossas comidas, né? E o amendoim é a mesma coisa, é um resíduo de amendoim. Olha, um amendoim picadinho, só que ele tá úmido, ele não foi desidratado, seco, né? Secado ele, no caso. Deixa eu fazer isso aqui. Ele não deu bem uma xícara, eu tô usando o que eu tinha em casa. Mas isso aqui é dispensável, gente. Não, Ivone, eu não faço isso, não tem, não faz mal. Isso aqui tudo é dispensável, o amendoim é dispensável. O leite, como eu falei, pode usar o leite de vaca, não importa. E agora eu venho com a esponja.
Vocês estão escutando um barulhinho? Eu tô com um aipim fritando lá no fogão, no outro fogão. Eu tô fazendo comida também, tá? Coloco a esponja aqui. E aí sim eu vou começar a agregar a farinha. Vou pegar uma xícara e vou desligar lá o meu fogão, porque senão vai queimar. Eu ia esquecer de colocar 2 ovos. 2 ovos inteiros. Aí sim, vamos lá com a farinha. Agora a gente vai agregar a farinha. Aqui já podemos começar com a mão na massa, né, gente? Podemos já começar com a mão na massa. Eu tô com a colher, mas eu já vou botar minha mão aí. Deixa eu agregar um pouquinho da farinha primeiro. Essa não é uma massa muito pesada, tá? Já é um pão diferente. Não fica tão pesado como a farinha, o pão de polenta que eu fiz esses dias. Pra quem não tá, quem tá chegando agora, há pouquinhos dias entrou uma receita de pão de polenta. Vamos lá dar uma garimpada que vocês vão encontrar. Então agora já tô com a mão na massa aqui. E aqui eu vou, esse pão ele vai mais farinha do que o outro, né? Mais farinha de trigo, tô falando. Fica uma massa cor-de-rosa, avermelhada, coisa mais linda. Esse pão é muito saudável, apesar da farinha de trigo. Mas pode ser colocado também um mix de farinha. Quem não quiser botar tanta farinha de trigo, pode usar o mix de farinha, tá? O que é mix de farinha? É uma mistura, é farinha de arroz, farinha de aveia, as farinhas, enfim, que você tiver em casa, né? A gente mistura tudo, faz um mix. Pra quem não quer usar farinha de trigo, no caso, né? Usa os mix de farinha. E aí, eu vou fazer isso aqui. Então, eu vou agregando um pouco de farinha e eu vou sovando a minha massa. Eu vou trazer ela no ponto e volto pra vocês ver o ponto da massa. É só agora, de agora em diante, é só sovando e agregando farinha, tá? Pra tirar a umidade. Ó, tô pronta aqui a minha massa. Sovei bem. Ela ainda tá grudando um pouquinho na bacia, ó. Tá grudando um pouquinho. Então, dá pra sovar um pouquinho mais. Ou então, ó, só salpicar um pouquinho de farinha embaixo. Pra que ela não grude, né? É que hoje tá úmido o tempo. Hoje tô fazendo esse pão, tá meio úmido lá fora, né? Então, assim. Aí, eu vou cortar aqui em 3 partes, mas não quer dizer que eu vou fazer 3 pães, tá? Eu só vou cortar em 3 partes, porque eu quero que a massa fique mais leve para crescer. Então, eu gosto de fazer isso toda vez que eu vou fazer pão. Eu gosto de fazer isso, ó. Olha que massa bonita. Linda, né? Então, assim, eu vou dar uma arrumadinha nela aqui. Deixa ela uma bolinha. Vou salpicar um pouquinho de farinha no fundo da bacia. E vou largar ali. Uma massa bonita. Fazer isso com as 3. E depois eu vou tampar essa bacia com pano ou com plástico. E vou deixar ela dobrar de volume. E volto com ela de novo. Olha que lindo. Já vão fazendo aí. Já vão pensando se tem beterraba em casa. Para fazer seus pães de beterraba também. É muito bom para as pessoas de idade, para as crianças, para os jovens em fase de crescimento. É muito bom, um pão bem nutritivo, tá? Para quem tem o hábito de comer bastante pão. Eu faço porque eu congelo, né? E a Karine e o André, o Calu também gosta muito de pão. Então são os que mais comem pão. Volto daqui a pouco com ele já crescido. Voltei. Gente, eu não tô com a mesma massa, porque a gente perdeu o finalzinho do vídeo do outro, né, que a gente fez, tá? Então a gente consumiu o pão e tudo, e eu tô fazendo pão de novo de beterraba. Então, como sobrou um pouquinho do creme aquele dia, eu adicionei agora uma beterraba crua mesmo. Eu bati no liquidificador aquele creminho, porque eu congelo, né? Uma beterraba crua. E isso funciona também, só vai mudar a cor. Ele vai ficar um pouquinho mais vermelho, mas perfeito, belezinha também, tá? Então agora eu vou... Esse aqui já tá crescido, então eu fiz ele até agora, até essa parte como eu tinha terminado o outro, né? Que é a parte do crescimento do pão. Então agora eu vou colocar nas formas.
a gente pega, se quiser dar mais uma sovada nele, esse aqui eu deixei a massa um pouquinho mais firme, tá? Ó, pode sovar ele um pouquinho mais agora, assim. Isso é opcional, né? A textura da massa é opcional. Pode deixar ela bem firme, pode deixar ela mais molinha. Isso tanto faz. Então agora eu vou dando essa sovadinha nele, ativa mais ainda o fermento, né? Na hora... E quem tem cilindro... Ai, perfeito, eu não tenho cilindro, mas quem tem cilindro... Bah, daí sim é bom, né? De trabalhar. Ó, pode ver que esse aqui eu deixei a massa um pouquinho mais dura, porque ele não tá grudando na bancada, né? Na minha mesa. Então assim, ó, eu vou espichando a massa, fazendo um rolinho, enrolando ela e trazendo ela pros lados. Como eu não tenho cilindro, eu faço assim. Agora eu boto nesse sentido, aí eu pego e vou fazendo isso aqui, ó. Vou trabalhando ela assim, ó, empurrando. Faço uma, ó, trago uma viradinha e empurro. Trago mais uma viradinha e empurro. Isso eu faço no começo com as pontas dos dedos. Agora eu já vou com a mão espalmada, trabalhando. Ó. Ele vai fazer o mesmo trabalho que o cilindro faz, só que uma vez só. No cilindro a gente passa várias vezes a massa, né? Pra depois enrolar. Aqui eu faço ele assim, e ele faz a mesma coisa que o cilindro faz. Ó. Vai ficando um rolinho. Agora eu só faço isso aqui. Mais ou menos o comprimento da forma. Compramos forma. Sim, as de teflon não precisam tá. E eu tenho uma que é de alumínio aqui ainda. Eu não encontrei inox. Então essa aqui eu untei, tá? Da mesma forma eu vou fazer com esse pão aqui. Com os outros dois, né? E vou botar nas formas. E vou levar de volta pra aquecer um pouquinho. Aquecer eu digo assim, ó. Eu ligo o forninho, esquento um pouquinho o forninho e desligo e boto as formas dentro para que ele dobre de volume. Se tiver bastante sol, você pode deixar, se sua casa está bem quentinha, ó, bota num cantinho aí. Se você não tem pressa nem nada, deixa ele crescendo sozinho, até ele dobrar de volume, que daí vai chegar a hora de assar. E eu volto com ele para mostrar quando vai ser a hora de assar, o tanto que ele vai dobrar de volume, tá? Fiquem com a gente. Voltei. Nossos pães já dobraram de volume. Olha isso. Agora, vocês viram que eles estavam bem enroladinhos, bem pequenininho, um caninho aqui no meio, né? Eu botei no forninho, aqueci um pouquinho o forninho, botei eles lá dentro. Desliguei o forninho e deixei eles lá crescendo. Demorou mais ou menos 1 hora para eles ficarem assim nesse ponto. Agora eu vou ligar o forninho médio. É que, gente, nem me pergunte, Ivone, forninho, sobre forninho. Não me perguntem muito sobre forninho, porque meu forninho é velho de guerra. É assim, ó, do tempo do dinossauro, sabe? Idade da Pedra? Não sei. Mas assim, é muito antigo, muito velho, muito pré-histórico. Então, os forninhos modernos que todo mundo tem hoje em dia, eu não sei como é que funciona, porque eu nunca tive. O meu, eu gosto dele, tá funcionando bem ainda, então no meu eu uso no médio. Então você aí vai ter que ver como é que é o seu forninho. Não posso lhe ajudar nessa hora não. É assar pão, é pão. Bota no modo pão lá que vai funcionar, eu acredito, né? Sei lá. Vou botar pra assar e trago ele prontinho. Só espero que não vai grudar nessa forma, porque ela é nova e é de teflon e eu nunca usei teflon na minha vida. Vamos ver. Voltei com os nossos pães prontinhos. Já tem um até embalado aqui. E eu vou cortar. Tá frio já. Eu vou cortar pra nós ver. Que eu também não vi ele por dentro. Sempre quando a gente faz pão, a curiosidade é essa. Ó. Com amarelinho por dentro. Nem parece que é beterraba. Então tá, gente. Olha. A casca ficou cor-de-rosa, né? E amarelinho por dentro. Não se surpreenda com seus pães de mistura, tá? Olha, eu vou cortar uma fatia pra você ver. Olha que coisa linda que fica. Eu vou mostrar aqui assim, ó, fofinho. Fofinho, tá? Rosa por baixo. Meio rosadinho. É um pão diferente, né? Porque a massa fica vermelha, enquanto que ela tá crua, né? E depois que a gente assa, ele fica amarelinho. Faz aí! Super recomendo, é muito nutritivo, vale a pena fazer. Um grande abraço a todos, tchau, tchau!